Fala guerreiros e guerreiras, tudo bem? Rodrigo do canal Investimentos para Todos falando com vocês. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FGTS. Para quem ainda não está sabendo, o FGTS, saíram várias notícias dizendo que ele tinha mudado o rendimento dele. Agora, o FGTS passaria a render exatamente o valor da inflação. Fui atrás e li vários sites dizendo que isso era algo melhor, Nossa, agora o FGTS vai render mais. E outros sites dizendo que o FGTS, na verdade, tinha piorado. E eu fiquei um pouco incomodado com isso. Eu falei, cara, isso é uma coisa interessante, Será que melhorou? Será que piorou? O que aconteceu de fato? Então eu investiguei, compilei todos os dados e vou trazer nesse vídeo aqui para vocês hoje. Então no vídeo de hoje a gente vai responder 3 perguntas. Eu quero que você saia daqui sabendo responder essas 3 perguntas para todo mundo que você for conversar. A primeira é, o FGTS de fato melhorou ou piorou o seu rendimento? Primeira coisa que a gente precisa saber é isso, porque essa é a maior pauta desse vídeo. A segunda pergunta é, será que vale mais a pena investir o seu dinheiro em outro lugar ou deixar nesse novo rendimento do FGTS, nessa nova regra que vai entrar em vigor? E a terceira e última pergunta que não pode faltar, a partir de quando essas alterações do FGTS vão passar a valer, Elas vão entrar em vigor. Então a gente vai aprender tudo isso no vídeo de hoje. Solta a vinheta aí. Então, vamos começar o vídeo explicando rapidamente o que é o FGTS. Basicamente, o FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E ele funciona da seguinte forma. Todos os meses, a empresa que você trabalha, ela é obrigada a depositar 8% do seu salário bruto numa conta na Caixa Econômica Federal. Então, você vai pegar o seu salário antes de abater imposto e coisas do tipo, e 8% desse valor é o que a empresa deve depositar na sua conta do FGTS. Então vamos fazer uma simulação rapidinho aqui na tela para vocês entenderem. Então olha, estando aqui na tela, eu vou abrir a calculadora aqui para vocês verem. Vamos supor que uma pessoa ganha R$ 2.500, tá? Você teria que pegar esses R$ 2.500 e multiplicar por 0,08 e esse valor de R$ 200 é o que ela deveria receber todos os meses de FGTS, tá? Isso não é um valor que sai do seu salário, não é um valor nada do tipo, é um valor que a empresa tem que te pagar a mais, tá? E um aviso muito importante, se você fez hora extra, trabalhou domingo ou alguma coisa do tipo, é óbvio que seu salário bruto vai aumentar, Porque você vai ter que receber por isso. E aí o valor do seu FGTS também vai aumentar naquele mês, tá? Então é bom deixar esse aviso aí. E agora, vamos chegar de fato no assunto do vídeo. Já parou para pensar que esse dinheiro do FGTS que é depositado na Caixa Econômica Federal, ele fica parado rendendo um valor? Porque ele tem que render, um dinheiro que tá parado e não rende, ele perde, poder de compra. Como que funciona então o rendimento do dinheiro que está parado lá no FGTS, na sua conta da Caixa Econômica Federal? Primeiro passo para a gente entender se melhorou ou piorou é esse. Vamos entender o rendimento, como que ele é feito hoje. O rendimento do FGTS ele funciona da seguinte forma. Ele é composto por 3 itens. Alguns sites vão falar que são apenas 2, mas não é verdade. São 3 itens. Uma taxa de 3% ao ano, tá? Isso aí é fixo, não muda. Uma taxa referencial, que é a mesma taxa que compõe uma parte da poupança também, é a mesma taxa, e a distribuição de lucros. Essa distribuição de lucros, ela começou a partir de 2017. Então, antes de 2017, o seu rendimento era composto apenas por 2 coisas, a taxa de 3% mais a taxa referencial. A partir de 2017, somou-se esse terceiro item também, a distribuição de lucros. E aí agora, eu queria mostrar para vocês aqui na tela quanto que rende essa taxa referencial. Por quê? Os 3% vocês já sabem, mas e a taxa referencial? Quanto que ela mais ou menos está rendendo agora? Vou mostrar para vocês. Bom, então aqui na tela com vocês eu tenho a tabela da taxa referencial e o legal é olhar esse acumulado 12 meses, Então a gente consegue ver que ela vai variar aí de 1% a uns 2%. Em alguns períodos, por exemplo, em que a economia está
mais controlada, a gente tem uma taxa de juros e uma inflação menor, ela costuma ficar até zerada, igual vocês conseguem ver aqui nesse período de 2018 até 2021, né? Finalzinho de 2021 que ela começou de fato a crescer de novo, né? Mas o importante pra gente aqui nesse vídeo é olhar o presente momento, né? Então hoje vamos considerar que ela vai render aí algo próximo de 1%, no máximo até uns 2%, não passando disso, tá? Rapaz do céu, esse no máximo aqui, até eu ri sozinho aqui. Mas beleza. E se vocês quiserem saber exatamente quanto rendeu o seu FGTS em reais naquele mês, né? Igual eu falei, às vezes você fez hora extra e recebeu um pouquinho mais. É só você baixar o aplicativo FGTS no seu celular que você vai encontrar, né, esses depósitos mensais. Então você consegue ver, depósito de março. E aqui o mais importante para o assunto desse vídeo, crédito de juros ao mês. E ele mostra quanto que rendeu naquele mês, ó. Em porcentagem daria 0,2466% ou 0,41 centavos. Então, lá no seu aplicativo da FGTS você já vai conseguir ver quanto que rendeu de fato, caso você tenha essa curiosidade, tá? Tá, Rodrigo, entendi. Mas o que mudou agora com essa nova regra do FGTS? Vamos entrar direto no assunto, mas se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para você ficar por dentro dos novos vídeos, e com certeza o seu like vai me motivar a trazer mais conteúdo como esse e outros também de investimentos para vocês, tá? Sem mais delongas, vamos para a nova rentabilidade do FGTS. Basicamente, como eu disse, o FGTS rendia 3% mais a taxa referencial mais a distribuição de lucros. Isso aqui era como era o FGTS até os dias de hoje. A partir de agora, o FGTS vai render apenas a inflação. Então mudou totalmente o FGTS, o jeito que ele rendia o seu dinheiro. E a pergunta que eu fiquei era, será que esses 3% mais a taxa mais a distribuição de lucros era melhor, rendia mais o meu dinheiro do que render pela inflação? E para você que não sabe como é calculada a inflação, né, essa nova regra da FGTS, ela basicamente é calculada da seguinte forma. Eu até anotei aqui para poder ler para vocês todos os itens que compõem a inflação. A inflação ela é composta pelo preço de alimentos, habitação, artigo de residência, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, se esses itens que eu falei aqui para você agora, se eles sobem de preço, então se a roupa subiu de preço, o alimento subiu de preço, transporte público, a inflação tende a subir. E se esses itens ficam mais baratos, a inflação tende a cair, né? Dar uma controlada. Então, agora você já sabe também como é calculada a inflação. E isso sim é muito importante para você entender se essa nova taxa é melhor ou pior. E aí, com isso, chegamos na primeira pergunta desse vídeo, né? Que é exatamente o que você quer saber. Será que o novo rendimento do FGTS agora ele é melhor ou pior? E a resposta mais sincera que eu posso dar para você é depende, tá? Você vai entender o porquê depende, porque terão alguns meses e anos de que essa nova taxa vai ser melhor e terão alguns meses ou anos em que essa taxa vai ser pior. Você vai entender o que eu tô falando. Eu pesquisei aqui, olha, pela rentabilidade e resultados do FGTS. Esse aqui é o site oficial, inclusive, do FGTS, tá? Não é nenhuma fonte que não seja confiável. E olha só que interessante que a gente tem aqui, ó. Nesse gráfico, ele mostra a rentabilidade do FGTS, tá? O FGTS é esse gráfico verde que vocês estão vendo aqui. E a inflação, que é justamente a nova regra, em laranja. Então, olha, na regra antiga, em 2020, o seu FGTS rendeu 4,92. Se já fosse a regra nova, ou seja, a inflação, teria rendido 4,52, ou seja, com a nova regra teria rendido um pouquinho menos. Já em 2021, seu FGTS teria rendido 5,83 com a regra antiga, com a regra nova teria rendido 10,06. Aí essa é aquela hora que você fala assim, nossa, então a regra nova é bem melhor, né? Só que não é bem assim que funciona. Já em 2022, o seu FGTS teria rendido 7,09 com a regra antiga e 5,79 com a regra nova. Então a regra antiga teria rendido mais do que a regra nova. O que eu fico muito incomodado com esse gráfico aqui é o período
período de tempo dele. Gente, 2021 foi um período completamente fora da caixinha, tá? Vocês sabem o que estava acontecendo aqui no país, no mundo, no geral. Por causa disso, a inflação bateu 10%, só que isso não é normal, gente. A inflação ser 10% aqui no Brasil não é uma coisa corriqueira, uma coisa boa, uma coisa comum. Então eu queria que vocês entendessem que, na verdade, a inflação ela não costuma ficar 10%. E aí é muito fácil você pegar esse período de 2020 a 2022 e falar assim, nossa, a nova regra seria bem melhor porque ia render mais o meu dinheiro. Só que eu acho que pra gente ter certeza das coisas, a gente precisa olhar um período de tempo muito maior do que apenas 3 anos, né? E aí eu fui atrás de uma fonte de dados que tivesse um pouco mais de histórico de tempo. E aqui, nesse site, vocês já conseguem ver mais ou menos no mesmo gráfico que vocês estão vendo aqui, né? Tirando a poupança, que era esse gráfico em azul, só que num período de tempo desde 2016. Então aqui a gente já tem uma janela muito maior. Olha só que interessante. A FGTS rendeu 7,1, que é a regra antiga. Regra nova teria rendido 6,3, então a regra antiga era melhor. 2017, a mesma coisa, o gráfico verde maior. 2018, mesma coisa. 2019, mesma coisa. 2020, a mesma coisa. Qual que é o único período que a regra nova teria valido mais a pena? 2021, porque aqui o FGTS teria rendido 10% na regra nova e na regra antiga 5,8%. 2022, novamente, a regra antiga seria melhor. Então, peraí, Rodrigo, você tá falando que de 2016 até 2020, vamos olhar aqui, 2022, a nova regra teria sido pior? Basicamente sim. Apenas em 2021, essa nova regra teria sido melhor. Isso já vai desmascarar aí alguns sites que estavam dizendo, nossa, realmente melhorou muito pro brasileiro. Eu não acho que foi assim, tá? Então, eu queria deixar a minha opinião aqui para vocês. Todo mundo quer que a economia fique controlada. E a economia controlada aqui no Brasil, a gente vai ter uma inflação na faixa dos 5%, 4%, 6%, isso é o normal aqui no Brasil, tá? Ah, mas de onde você tirou isso? É igual aquele site, aquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. Aquilo é uma inflação controlada, normal, em períodos comuns aqui no Brasil. Nesses períodos, a nova regra vai ser pior. Ah, e quando que a nova regra vai ser melhor? A nova regra provavelmente só vai render mais o seu dinheiro em períodos em que a economia estiver descontrolada, a inflação estiver disparada, o que a gente não quer, né? Não é bom que isso seja. Então, se a nova regra render mais, provavelmente é porque o Brasil tá passando por um momento difícil, a economia tá ruim e obviamente que a gente não quer que isso aconteça e que a regra antiga seria melhor para o seu rendimento e para o meu também, na maioria dos anos. Eu acho então que não foi de fato uma melhoria, tá? Bom, agora que a gente respondeu a primeira pergunta do vídeo, vamos para a segunda pergunta, né? A gente já sabe que o FGTS vai render menos, né? Vamos ser bem direto ao ponto. A pergunta que fica agora é a seguinte: então vale mais a pena eu sacar esse dinheiro e aplicar em outro lugar? Gente, não estou fazendo uma recomendação de investimentos aqui, eu só quero olhar números para que você possa tomar a própria decisão, tá? Será que vale mais a pena você aplicar, por exemplo, lá no seu porquinho do Nubank, no Tesouro Selic, né, que a gente pode estar tratando em outros vídeos esses tipos de investimento, mas indo direto ao ponto, vale mais a pena? Vamos ver isso aqui. Bom, para conseguir simular isso, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o histórico da inflação desde 1999 até 2023, que é o último dado que a gente tem. Eu fui direto no site do Banco Central, peguei todos esses dados aqui e joguei numa planilha, tá? Por que você foi no site do Banco Central, Rodrigo? Porque é o mais confiável, tá? Essa fonte daqui é a única fonte que a gente pode realmente confiar de que não tá errado nem a vírgula, nem a casa decimal, porque é o site do Banco Central. Então, a primeira coisa, eu peguei tudo de histórico da inflação e joguei na planilha. E a segunda coisa que eu fiz foi pegar a taxa média diária de juros. Agora eu não tô falando mais de inflação, a inflação tava aqui, eu peguei juros nos últimos 252 dias úteis, tá? Isso aqui basicamente dá um ano. Então o que eu fiz? Eu peguei essa taxa de juros aqui na coluna 4 e joguei também numa tabela. Então, indo bem direto ao ponto, eu montei uma planilha para vocês comparando a inflação com a taxa de juros, mas só para você entender, eu coloquei taxa de juros porque é assim que o porquinho do Nubank, é assim que a taxa Selic rende, de acordo com a taxa de juros, não com a inflação. Então, se a gente compara a inflação
inflação com a taxa de juros, eu respondo para você se o seu dinheiro teria rendido mais no porquinho do Nubank ou, por exemplo, no Tesouro Selic. Vamos olhar isso aqui na tabela que eu montei para vocês. Então, olha só que legal essa planilhinha que eu montei aqui, olha. De 1999 até 2023, todos esses dados que vocês estão vendo na tela, eles são a inflação, né, daquele ano. Tirando uma média de todos esses dados aqui, a inflação média de 1999 até 2023 foi de 5,91%. Então essa aqui foi a média da inflação. E aí eu fiz uma simulação. Se eu pegasse 10 mil reais lá em 1999, eu teria um juros ao mês, né? Eu peguei esse 5,91 aqui, dividi por 12, né? Porque são 12 meses, e tirei da porcentagem. E aí eu achei esse número aqui, 0,049. Esse seria o seu rendimento ao mês. E um tempo de 300 meses, que é o número de meses que a gente tem aqui de 1999 até 2023. Resumindo, o seu dinheiro lá na nova regra do FGTS, né, que é rendendo pela inflação, ele seria então hoje em 2023 de 43 mil reais. Então, resumindo, se você aplicasse 10 mil reais e deixasse parado, né, vamos supor que você tinha 10 mil reais lá no seu FGTS em 1999. Você não fez nada com esse dinheiro, deixou ele completamente parado. Em 2023, né, se tivesse contando essa nova regra, o seu dinheiro hoje seria 43 mil reais. Então aqui eu já estou considerando a nova regra, rendendo pela inflação. Você não iniciou uma sessão no iPlan? E agora, eu simulei também se você deixasse esses mesmos 10 mil reais num porquinho do Nubank, num Tesouro Selic. Lembrando, não é uma recomendação, eu só estou comparando as rentabilidades para você entender que realmente tem como fazer o seu dinheiro render mais. Então eu peguei a taxa de juros de 1997 até 2023. Esses dados da taxa de juros são dados aproximados, porque os juros ele vai variando a cada 45 dias, né, na reunião que a gente tem do Banco Central. Então eu tirei uma média daquele ano, a média de 1999, a média dos anos 2000, para poder simular para vocês, tá? Então a primeira coisa, a média da taxa Selic de 1999 a 2023 foi de 12,66, ou seja, a média de juros foi o dobro da média da inflação. Olha que legal! Então quer dizer que se você tivesse deixado seu dinheiro no Tesouro Selic ou no porquinho, a rentabilidade teria sido mais do que o dobro do que a nova regra aí do FGTS. E aí se a gente colocasse esses 10 mil reais rendendo por 300 meses, que é a quantidade de meses que a gente tem de 99 até 23, o seu dinheiro teria, né, se multiplicado e hoje seria 232 mil. Eu até conferi essa conta para ver se ela estava certa, porque eu fiquei assustado com a diferença, mas você tem que entender que é mais do que o dobro do rendimento durante 24 anos, então, né, realmente é bastante coisa e o valor tá certo. A gente não pode dizer como é que vai ser daqui para frente. Pode ser que o Brasil esteja num período muito ruim, a inflação esteja muito alta e a inflação renda mais do que a taxa de juros. Só que isso não é comum de acontecer se a gente olhar o período de 99 a 2023, né? Não tem como a gente dizer como vai ser a economia. Ninguém consegue dizer o futuro da economia, tá? Eu posso estar errado. Só que se a gente olha o histórico, que é a única coisa que a gente tem de base para avaliar, dá para perceber que a taxa de juros tende a ficar mais alta do que a inflação. Ou seja, em outras palavras, que o seu dinheiro no Tesouro Selic ou no porquinho do Nubank, ou seja lá, alguma coisa que renda 100% do CDI, ele vai render mais do que se ele tiver parado no FGTS rendendo a inflação. E sim, eu sei que se você colocar lá no Tesouro Selic, você vai ter que pagar imposto na hora que você for sacar o seu dinheiro, que tem todas aquelas taxinhas lá, mas mesmo assim, mesmo se a gente for descontar 20% na hora que você for sacar o seu dinheiro, todas essas outras taxas que tem na renda fixa, que no FGTS não tem, mesmo assim o seu dinheiro teria rendido mais. E aí olha que interessante, esse gráfico aqui fui eu que montei para vocês, fui atrás, corri, né, peguei os dados. Ele mostra de forma clara a Selic versus a inflação. Você consegue ver que a taxa Selic ou a taxa de juros, né, ela é mais alta do que a inflação na maioria dos anos, olha. Todas as vezes que esse gráfico laranja tá maior do que o azul, quer dizer que a taxa de juros tá maior do que a inflação. Ou em outras palavras, que seu dinheiro lá no porquinho do Nubank teria rendido mais do que parado no FGTS. Então a gente consegue ver, ó, que o gráfico laranja ele tá maior na maioria do tempo. Qual que é o único lugar que a gente vê que o gráfico azul
está maior do que o laranja. A gente só consegue ver isso aqui, ó, no período de 2020 e no período de 2021. Por isso que eu falei para você, é muito fácil você pegar esse período que a inflação foi bem maior do que o normal, né, um período atípico, e falar, nossa, essa nova regra da FGTS ela é melhor. Pegando esse período atípico, realmente você vai falar, nossa, a inflação teria rendido mais. Só que se a gente olha um histórico de dados maior, né, um longo prazo, fica clara a diferença de que deixar o seu dinheiro em algum lugar rendendo a renda fixa seria melhor do que essa nova regra, né? E não só isso, mas a própria antiga regra da FGTS renderia um pouquinho mais, renderia na faixa de uns 6, 7%, né, ao ano, que é o que rende o FGTS hoje na regra antiga, né? Renderia até mais do que rendendo pela inflação. O que eu queria que vocês entendessem é que quando a economia está controlada, a inflação costuma ficar assim, ó, igual 2009, 4%, 5%, 6%. Isso daqui é inflação no Brasil controlada em períodos normais, tá? Não é para a inflação ser igual a 2015 em 10% ou igual a 2021 que bateu 10% de novo. Isso são períodos atípicos, períodos fora da caixinha, tá? Por isso que eu falo para vocês que em períodos controlados a gente vai ter algo parecido isso aqui, ó. A FGTS rendendo um pouquinho mais do que a inflação, a FGTS rendendo um pouquinho mais do que a inflação, né? Aqui até bem mais, para ser sincero. Períodos normais, economia controlada, vai ser isso aqui, ó, que a gente viu de 2016 a 2020. Antiga regra valendo mais a pena. E aí, só para fechar com chave de ouro, né? Para responder a segunda pergunta, se vale mais a pena você sacar e investir em outro lugar. Realmente, se a gente olhar aqui, olha, a taxa Selic, ou a taxa de juros, ela foi maior do que a inflação basicamente em todos os anos de 99 a 2023, menos em 2021. Foi o único período de tempo de que deixar o seu dinheiro lá no FGTS rendendo pela nova regra da inflação seria melhor do que deixar, por exemplo, no Tesouro Selic ou no porquinho do Nubank, tá? Lembrando que não é uma recomendação, eu só tô mostrando para você os fatos. E agora, indo para a terceira e última pergunta. Rodrigo, a partir de quando, né, essa nova regra entra em vigor? Vai ser em 2025. Então, a partir de 2025, que essa nova regra de render pela inflação vai passar a valer. Antes disso, né, em 2024 agora, ainda teremos em vigor a regra antiga, que é 3% mais a taxa referencial, mais a distribuição de lucros. Eu já repeti isso tantas vezes que eu tenho certeza que você vai guardar o rendimento do seu FGTS. Bom, então basicamente é isso, a conclusão desse vídeo, né? E a minha opinião é, reforçando, em períodos normais, essa taxa nova não vai ser melhor, ela só será melhor se a inflação subir muito, se a economia estiver descontrolada. Com certeza não é uma coisa normal, não é o que a gente quer para o Brasil. Então, se você acha que essa taxa nova vai ser melhor, na verdade você está quase que apostando que o Brasil vai ter uma inflação alta, vai estar passando por dificuldades, né? Quase que apostar nisso. Segunda coisa, se você deixasse o seu dinheiro rendendo de acordo com a taxa de juros, basicamente seu dinheiro teria rendido bem mais, tá? Não é uma recomendação, só números, sabe? Números, fatos históricos. E terceiro, só vai passar a render a partir de 2025. Então eu espero que você tenha entendido, que você tenha saído desse vídeo com mais informações e talvez com menos dúvidas do que você estava antes de assistir, sabe? Só lendo as notícias, vendo coisas no jornal, vendo coisas na internet. Eu espero ter apresentado informações suficientes para tirar essa dúvida. E se você ainda continuou com alguma dúvida, ou se você discorda de mim e acha que essa nova taxa vai ser melhor, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. O importante é chegar numa conclusão e chegar numa verdade que faça sentido para todo mundo. Esse é só o meu ponto de vista. E espero você no próximo vídeo do canal, que vai ser quarta-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau.